Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão aqui ao vivo. Nós vamos trazer esse tema que é um tema muito interessante a gente discorrer. Vamos mudar aqui um pouquinho essa coisa do coronavírus, né? Eu acho que já está todo mundo farto desse negócio de coronavírus e agora nós vamos discorrer sobre um tema muito importante para a atualidade, né? É um tema que eu acredito que será sempre atemporal. E eu estou aqui com duas pessoas importantes nesse debate. Estou aqui com o irmão Vilmar e o missionário Júnior. E eu vou logo começar dando para eles aqui um alô. E você já pode deixando suas perguntas aí que nós vamos estar dialogando com esses irmãos aqui, certo? Irmão Vilmar, boa noite. Boa noite, pastor. Ótimo. Missionário Júnior, boa noite. Boa noite, graças a Pai. Então tá aí, pessoal. Esses aí são os nossos debatedores. Hoje eu vou estar aqui sabatinando eles aqui. Vou fazer perguntas para eles, talvez aquelas perguntas que toda pessoa que ainda não é crente, não é evangélica, gostaria de fazer. E eu vou fazer as perguntas para eles sem rodeio, eu vou fazer elas também de forma firme, certo? E você pode nos ajudar aí, já o Edelso Pereira Cruz aí, obrigado por estar nos acompanhando, e os outros 6 que estão nos acompanhando aí já. Temos 6 pessoas aqui nos assistindo nesse momento. Então vamos lá. A questão é o seguinte, irmão Vilmar e missionário Júnior. Vamos imaginar o seguinte. Deus, ele é um Deus que constrói ou ele é um Deus que destrói família? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Deus é um Deus que constrói famílias. Deus constrói família. Missionário Júnior. Deus é um Deus que constrói. Né? Deus constrói família. Ótimo, então vamos lá. Nós sabemos hoje que existe, de acordo com os padrões da nossa sociedade, vários tipos de família. Existe a família que é formada do pai e da mãe, né, chamada família tradicional. Mas também existe aquela família que é 2 homens que se uniram, se casaram legalmente diante das autoridades aí e tem uma vida estável, uma vida social equilibrada. São pessoas que pagam impostos, são cidadãos como eu e você. Eu e você não somos mais gente ou menos gente do que eles e que eles fazem parte também da nossa sociedade. Então, veja só, nós temos esse tipo. E também temos um outro tipo de família que é 2 mulheres que se unem, se casam e tem uma família ali que paga impostos, que também tem obrigações e ajuda o município a crescer, ajuda na saúde, na educação e por aí vai. Então nós temos esse tipo de família todas aí, que hoje foi abraçado e convencionado pela nossa sociedade, certo? São seres humanos. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Essas pessoas são menos seres humanos do que eu e você? Eles têm menos direito do que eu e você? Não, eles têm os mesmos direitos que eu e você e qualquer outro ser humano. Eles têm os mesmos direitos. Certo? Eles não são inferiores a nós, não? São não. Os homossexuais não são inferiores a nós? Não, como seres humanos eles são iguais a nós. Ótimo. Missionário Júnior. Também concordo aí com a fala do irmão. Né? São seres humanos, assim como nós somos, mas que arrumaram um meio, né, contrário ao que Deus deixou, para viverem a sua vida da forma que eles acham que é a correta. Certo, mas a pergunta é o seguinte, eles são menos seres humanos do que nós? Não. Eles têm menos direito do que nós? Não, todos os direitos. Eles têm o mesmo direito. Ótimo, então vamos lá. Tinha que ficar alguém ali para controlar aquela galera ali. Se o missionário Júnior puder dar um toque lá neles, lá, vou agradecer. Então vamos lá. Já que eles são seres humanos, têm todos os mesmos direitos do que nós, vamos partir para a seguinte questão. Imagine, irmão Vilmar, que um homem, há uns 15 anos atrás, ou há uns 30 anos atrás, ele tinha algo em torno de 8, 9 anos e optou por fazer a cirurgia de sexo, mudança de sexo. Então, era um homem, mas aí ele fez a mudança de sexo e agora virou uma mulher. Nessa mudança de sexo, onde ele agora se tornou uma mulher, tem um nome de mulher, tem documento como mulher, e se casou, depois cresceu, aos 15 anos se casou, hoje aos 45 anos já está com 30 anos de casado, conseguiu uma pessoa para viver. De lá para cá eles viveram de forma decente, nenhum traiu o outro, um viveu para o outro e se ajudaram
construir o patrimônio e também pegaram filhos para adotar. Os filhos não se tornaram homossexuais, mas os filhos preferiram seguir a vida heterossexual. Afinal de contas, dentro de casa, quando eles olharam, eles não viram um homem e outro homem, eles viram um homem e uma mulher. Porque a mudança de sexo havia acontecido 30 anos atrás. Agora imagina que vocês, vamos supor que vocês sejam pastores. Aí esse pessoal vai, se converte e vai lá para a sua igreja, a igreja de vocês, a igreja que vocês pastoreiam. E essa pessoa, ou essa família chega lá o homem que fez a mudança de sexo, mas agora visivelmente é uma mulher, fala como mulher, se comporta como mulher, e dentro daquela situação ali eles se casaram e tem os 2 filhos. No local onde está o nome da mãe, está o nome da pessoa agora que fez a mudança de sexo para ser uma mulher. No local do nome do pai, continua o nome daquele que permaneceu ali como homem, não é, tendo essa relação e tudo, mas não fez mudança de sexo. É um homem como eu e você o somos, tem a mesma disposição que qualquer homem tem em termos sexuais. Tudo bem, então eles se casaram, estão lá casados. A sociedade tem como uma família decente, trabalharam, construíram patrimônio, tem casas, tem a família equilibrada, os filhos muito bem educados, até melhor do que a maior parte dos filhos de família hétero. E esse povo estão agora há 30 anos juntos, a família vive feliz, vive em paz, vive tranquilo, e eles entenderam que agora eles precisam de uma mudança de vida. E chegaram lá na igreja que vocês se congregam. Vocês são batistas, então eles foram lá na igreja batista, que vocês pastoreiam, e disseram: olha, hoje eu quero receber Jesus como Senhor e Salvador. Eu entendi a mensagem do Evangelho. Entendemos, a nossa família entendeu. E aí, tá lá, a pessoa foi à frente e se converteu. Se arrependeu dos pecados dela e agora tá ali, junto com vocês. A minha pergunta para vocês agora é a seguinte: essa pessoa, ela pode ser salva? Essa família pode ser salva? Fique à vontade. De acordo com as escrituras, aí tem uma coisa que precisa ser corrigida. Primeiro que Deus diz que Deus fez o homem e a mulher, o homem e a mulher para se formar uma família. E aí a correção que tem que ser feita aí é que não era a mulher. E ele fez um papel em que Deus não permite, de acordo com as escrituras. Deus não aceita essa união, que é de 2 seres da mesma espécie, ou seja, aí são 2 homens, não é um homem e uma mulher. A família que Deus constitui é de um homem e uma mulher. Então aí tem que ser corrigido, porque aí não é um casal. Mas isso aí não é preconceito? Missionário, Jason, que você responde a segunda pergunta. Missionário Júnior, fala aí sobre essa situação. Deus salva ou não salva essas pessoas? Eu não peguei nem a pergunta, né, do início, mas o que eu peguei aí tá pela metade, aí não tem condição, não tem salvamento para esse tipo de pessoas da forma que eles fizeram. Mas como? Se ele foi lá para a igreja, está arrependido dos pecados, você perguntou quem queria receber Jesus como Senhor e Salvador, ele levantou a mão lá, na hora do culto lá, e disse que quer receber Jesus. Como é que essa pessoa não vai ser salva? Pela Bíblia, né? Como o irmão já falou, quando o Senhor inicia lá, ele cria o homem, depois cria a mulher, e diz para que eles possam se multiplicar. E eu não vejo 2 homens ou 2 mulheres formando ali uma família e constituir, né, gerar filhos, não tem como. E da forma que Deus pediu, é a forma que tem que acontecer, e não existe outra conversa para contradizer o que Deus já disse, né? Então, se Deus disse que é dessa forma, então é dessa forma que tem que ser cumprido. Se as pessoas ficam caçando o meio e achar o meio de cumprir ali da forma que eles acham que é correta, vão ser condenados. Ou é da forma que o Senhor pediu, ou será o inferno o lugar para esses que não querem acatar as ordens do Senhor. Certo, mas a questão é, você está lá no culto, deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Você está lá no culto, você pregou a mensagem e você perguntou quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador. A família veio à frente dizendo que está arrependida do pecado. Então você vai se recusar a orar pelo pessoal que está vindo arrependido dos pecados dele, confessar a Jesus. Vocês vão se recusar a isso? Bom, eu vejo que a Bíblia diz que nada ficará oculto que não seja revelado. Se há uma inocência do pastor em termos de saber quem são essas 2 pessoas, eu até vejo que ele fazendo esta oração, ele está isento desse pecado, ele pastor. Agora,
as pessoas que estão se dirigindo ao culto da igreja, com estas práticas, eles não podem obter salvação se não quebrar esta aliança ao qual fizeram anteriormente. E aí eu vejo essas coisas. O pastor, de acordo com a Escritura, ninguém paga inocentemente. Mas a questão... O pastor está inocente, o pastor não conhece a vida desse casal. E ele pode até fazer a oração. Ele fica isento, ele não está pecando porque ele não sabe de que se trata ali. Ele acha que é um homem e uma mulher, pela visão que ele está tendo. Só que esse casal não pode ser abençoado da forma que eles estão, porque ali não é um casal. Ali são duas pessoas, mas não é um casal, porque um casal é formado de um homem e uma mulher. E ali, na verdade, são dois homens. Eles estão quebrando os mandamentos que Deus ordenou. Então, o que vocês dois estão dizendo, eu vou direcionar aqui para o missionário Júnior, o que vocês dois estão dizendo é o seguinte: se vier na frente da igreja que vocês pastoreiam, vocês pregaram o evangelho, aí vier um pessoal ali para se converter, e aí vocês sabem que é uma família de homossexuais, mas que já tem 30 anos que a pessoa vive aquilo ali, nunca traiu um ao outro, tem a família exemplar e tudo mais. E hoje eles chegam lá na sua igreja, ouviu a pregação, você perguntou quem quer receber Jesus. Então a pessoa vai lá à frente dizendo que quer receber Jesus como Senhor e Salvador. Vocês estão dizendo que se recusam a orar por essa pessoa? Não, eu não me recuso a orar. Eu oro por essa pessoa. E a oração que eu vou fazer é para que eles deixem a prática errada que eles estão fazendo e eles voltem à prática correta como Deus colocou desde o início. Aí, sendo assim, esses terão parte no reino de Deus. Mas se não, não terá outro lugar a não ser a perdição no lago de fogo. Pois é, mas a questão aqui é a seguinte: a pessoa está levantando, está manifestando a mão, dizendo que quer se converter. Vamos logo chegar a esse entendimento aqui. Certo. A pessoa está chegando, ouviu a mensagem, disse que está arrependida e agora vai à frente para orar. Vocês não vão orar por essas pessoas? Como há arrependimento em alguém que já violou o pacto de Deus? Porque ele era um homem e ele fez uma cirurgia para se transformar numa mulher. Essa pessoa ainda não se arrependeu dos seus pecados. Por quê? Porque esse pecado que ele está cometendo de estar junto, morando com outro homem ou até casado, esse pecado só pode ser desfeito se ele quebrar esta aliança que ele tem com o seu cônjuge. Por quê? Porque ali não é uma aliança de Deus. Ali é uma aliança dos homens e que a Bíblia chama de diabólica. Ou seja, como pode, com essa aliança que eles têm, diabólica, eles podem fazer parte do reino de Deus? Eles têm que abrir mão desta aliança primeiro, para poder demonstrar arrependimento. Como eles estão arrependidos? Se a prática do pecado permanece. Então veja só, a pessoa procurou a igreja, você pregou ali, aquela pessoa entendeu que estava errada, foi lá na frente arrependida, né? Porque é isso que entende quando a pessoa vai lá na frente. Quem quer se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus? Aí vocês já estão julgando a pessoa sem antes nem saber se ela quer mudar ou não. Ela está aí na frente, vocês já estão julgando antes de ver qualquer fruto de arrependimento nas pessoas. Vocês estão no ato da convenção, já estão com esse julgamento todo, só porque vocês têm uma noção mais ou menos do histórico dela. Não, aí não é um julgamento. Peraí. Sim. Aí não é um julgamento. Mas se eu conheço a situação e sei do que se trata, já não é um julgamento. Mas é uma verdade que eu estou levando a eles, que a Bíblia, a palavra de Deus aplica. Ou seja, aquele ato ali não pode herdar o reino de Deus quem pratica atos tais como este, que são dois homens que estão casados. Ou seja, eu vou levar para eles a mensagem de Deus, a qual condena aquele ato abominável. A palavra de Deus ela é clara. Lá no livro de Romanos, o capítulo de Romanos ali, o capítulo 1, ele vai falar acerca dessas práticas pecaminosas. E inclusive esta prática que nós estamos abordando, ela é abominável dentro das Escrituras. E eu, como mensageiro de Deus, jamais posso consentir uma prática dessa. Eu tenho que levar a eles a verdade. E se eles abrirem mão do erro em que estão, eu posso fazer a oração de livramento, porque o Senhor disse que aquele que se arrepende dos seus pecados, os seus pecados são apagados, e o seu nome é escrito no livro da vida. Mas só que nesse caso aí, os pecados não podem ser apagados, porque esse pecado ainda permanece sendo praticado. Quer dizer,
Aliás, você quer fazer algum comentário? Primeiro, vocês estão falando de um pastor que ora por essa pessoa sem saber do jeito que eles estão vivendo, né? Então chega uma pessoa na igreja que quer aceitar Jesus, ele vai lá à frente, então o pastor ora. Eu não vejo nenhum engano nisso, né? De orar, porque ele não está sabendo da situação. Então até esse presente momento aí ele não tem culpa. Mas se ele sabe da situação, a pessoa ergue a mão, dizer que quer aceitar Jesus e ele ora por essa pessoa, eu já vejo que ele está errado. Por quê? Porque primeiro ele tem que sentar com essa pessoa já sabendo da prática deles. Olha, você vai aceitar Jesus, mas primeiro é dessa forma. O que você está fazendo? Estou junto com a mulher, pois isso já tem que ser deixado. E agora você tem que ser um cidadão de bem, um homem, né? Quer dizer, um homem que está junto com a mulher tem que deixar a mulher para ser um um cidadão homem que de está bem. junto com o homem que tá dizendo que que forma um casal, que eu não vejo como casal, né? Então o pastor se senta com eles para que eles possam deixar esse ato maligno, né? E assim voltarem à prática legal como Deus deixou desde o início. E assim o pastor pode estar orando por essa pessoa. Então veja só, o que eu estou querendo aqui entender é o seguinte. Quer dizer que a pessoa foi para a igreja, ela saiu lá da casa dela, foram lá como família, aí ela foi para a igreja. Aí chegou lá na igreja, vocês pregaram o evangelho, a pessoa vai com uma família ali dizendo que está arrependida. Então vocês vão levantar todo esse julgamento na vida da pessoa sem antes buscar entender se realmente houve mudança ou não. Porque, vamos lá, pra mim, eu fico olhando aqui, a pessoa sai da casa dela e vai pra uma igreja que já é um ambiente meio complicado pra uma pessoa que vive esse tipo de família. Será que isso não já é evidência de que a pessoa quer alguma coisa com Deus? Ela saiu da casa dela, foi até a sua igreja, aguentou o teu sermão todinho e no final a conclusão que ela teve foi: estamos arrependidos do nosso pecado e nossa família vai se entregar ao Senhor hoje. A pessoa foi lá, mas vocês já estão botando empecilho para as pessoas antes de saber se realmente essa pessoa quer mudança ou não. É isso que eu estou entendendo? Não, o diálogo, a abordagem tem que existir. A gente tem que saber em quem a gente vai orar. A própria palavra de Deus diz para a gente não impor as mãos precipitadamente. Ou seja, então de acordo com as escrituras, a gente tem uma regra a ser seguida. E nesse momento em que a gente aborda os tais, se eles não abrirem o jogo de que ali é essa união que eles fizeram, de dois homens, e o pastor está enganado, ele pode fazer a oração. Agora, o que eu quero deixar bem claro é que a inocência do pastor não salvará a vida dos tais. Entende? Eles estão enganando Deus, eles. E aí, o pastor e nem ninguém podem ser culpados pelo erro de alguém. Essa é a minha afirmação, é que o pastor enganado, essa oração ele pode fazer, porque a oração, ela pode muito ter seus efeitos, a oração do justo. E o pastor permanece como justo. Agora, o efeito da oração nesse casal só acontece de uma maneira. Eles receber Jesus Cristo nas suas vidas, não tem como eles receber sem primeiro não quebrar a aliança que eles fizeram. Isso aí, de acordo com a Escritura, é impossível de acontecer. Certo. Missionário, você tem alguma coisa a completar aí? Certo. E como o pastor estava dizendo, essas duas pessoas se arrependeram, mas estão lá os dois ainda querendo oração para se tornar servo de Deus, né? Mesmo vivendo da forma que eles já estavam antes. Aí não tem como se tornar uma nova criatura, porque para eu nascer de novo, quer dizer, eu tenho que nascer numa nova vida. Então as atitudes erradas que eu tomei outrora, ela tem que ser apagada da minha vida. Como está escrito lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e esse que tudo se fez novo. Então, eu tenho que nascer numa nova vida. Agora, vivendo conforme o Senhor me ensina por meio das Escrituras. Mas se eu permaneço nesse erro, eu nunca nasci e nunca terei parte no reino de Deus, se eu continuar da forma que eu acho que é correta e não da forma que o Senhor me diz por meio da palavra. Então vamos lá. Eu estou querendo entender aqui o perfil de vocês. Para vocês, então, não é evidência. A pessoa saiu lá da casa dela e veio para a igreja, isso não é evidência de alguém que quer nada com Deus. Essa pessoa ouviu o teu sermão todinho, não é evidência de que ela está arrependida dos pecados dela. Essa pessoa, agora,
decide ali naquele culto entregar a vida dela a Jesus. Isso para vocês ainda não é evidência de que ela está querendo abandonar o pecado dela. Essa pessoa enfrentou todas essas circunstâncias e ainda não há evidência. Então vamos lá. Numa situação dessa daqui, como é que a gente vai entender que ela teria que ir para uma igreja para alguém orar por ela? Ela teria que ouvir algum sermão, porque a fé vem pelo ouvir pela pregação da palavra de Deus. E ela teria que manifestar-se de alguma forma. Quer dizer, todos esses atos dela não estão sendo levados em conta, só estão sendo levados porque há um histórico ali para trás. As pessoas não mudam. Mas aí não é um ato, não é os atos para trás que está sendo levado em conta, mas é o ato presente, que é a permanência da união estável deles. Entende? Então, para tudo começar de novo, é como o irmão João Diago muito bem citou, porque as escrituras falam, eles têm que nascer de novo. E não há como nascer de novo se eles não quebrar a união. Pois é, mas isso não teria que começar de alguma forma, e esse daí não seria um começo? Isso. E aí, orar por essas pessoas não seria um começo, não? Isso, mas exatamente o que eu estou dizendo, essa oração, ela é válida, porque o pastor é um homem de Deus, e até ali então ele não sabe dessa relação. Então tudo permanece feito da forma que Deus ordenou a ele. Agora, a minha indagação é para os que recebem, porque eles sabem do que se trata. Esse engano não é deles. Então, como pode alguém se arrepender dos seus pecados para confessar Jesus, permanecendo num ato em que Jesus abomina? Missionário Júnior. Eu fico com as palavras do irmão, não tem como, não existe eu dizer eu quero nascer de novo, e para eu nascer de novo eu tenho que me arrepender dos meus pecados, mas eu continuo naquele mesmo pecado, naquela mesma abominação que diante das escrituras sagradas é uma abominação, e o Senhor diz que são dignos de morte tais que praticam. Mas vocês estão desprezando voluntariamente o fato da pessoa sair da casa dela, ouvir um sermão, e você faz uma pergunta quem quer receber Jesus, e ela vai e se manifesta, e vocês já estão se recusando a orar. Parece estranho, porque a gente olha na Bíblia, quando as pessoas se arrependem, elas não passam por uma sabatina se realmente elas estão arrependidas. Mas aqui na colocação de vocês tem. Então como é que a gente resolve isso? Enquanto vocês pensam um pouquinho aí, eu vou só mandar aqui um alô para um pessoal que está conosco. Núbia Ribeiro, boa noite. Obrigado por estar participando com a gente aqui. Gleicinha Viana, obrigado por participar com a gente. Boa noite também. Boa noite, Maiane Borges, que está nos acompanhando. Boa noite, missionário Ramon Souza, que também está nos acompanhando. Você deveria estar aqui dentro, junto com a gente, viu? Tá aí do lado de fora. Não vou nem dizer o versículo dos de fora. Ah, tá. Então tá. Bom, pessoal, vocês podem deixar as perguntas de vocês aí, que a gente vai retransmitir aqui para os nossos debatedores. Aqui eu não vou dar moleza para eles, não. Aqui eles vão ter que botar para explicar para vocês o que diz mesmo as escrituras. Então, por que está sendo desprezado o fato de que essa pessoa procurou uma igreja, essa pessoa ouviu o sermão e essa pessoa agora está dizendo que está arrependida e vocês estão julgando sem antes esperar ver o que vai acontecer no futuro? Nós estamos aqui num assunto em que não há julgamento. Aqui a gente está procurando entender por que esse casal que foi achado nestas condições desejaram Jesus Cristo e não estão dispostos a abrir mão das suas vontades, dos seus desejos carnais, do qual vivem. Porque se eles demonstram amor pela palavra de Deus e arrependimento pelos seus pecados, eles devem buscar o que a Bíblia fala acerca do ser humano. Porque a Bíblia descreve o ser humano, descreve a forma do ser humano viver. E o ser humano não tem como viver sem as Escrituras, viver de acordo com a palavra de Deus, sem conhecer a própria palavra, que é as Escrituras. Entende? Então, a partir daí, eles já têm que começar a buscar nas Escrituras o que é que as Escrituras falam acerca dessa convivência. Entende? Porque eu não acredito que há inocência nessa parte. São dois homens que se inflamaram, como a própria Escritura fala lá no livro de Romanos. Dois homens se inflamaram carnalmente e aí se apaixonaram, e não tem outra explicação de acordo com a Bíblia para que isso não sejam desejos malignos que eles adotaram
para se saciarem. Então só haverá um jeito para esse casal, ou para qualquer pessoa que vive nessas práticas. É se abrir mão delas. Ainda que eles falem o nome do Senhor todos os dias, ainda que eles gritem, mas não é pela altura do grito, não é pela forma de se rasgar que você vai entrar no reino de Deus, mas é pela obediência, é pela fé em Deus. E quem tem fé e acredita que pode ser salvo, ele abre mão dos seus erros e aceita Jesus Cristo em sua vida. Práticas como estas têm que ser apagadas, elas têm que ser desfeitas para que as pessoas possam entrar no reino de Deus legalmente, como as Escrituras falam. Missionário Júnior. Certo. Tô observando aí, pegando firme mesmo nas perguntas. Aí o pastor vai lá, chega aquelas pessoas lá, o pastor chega e eles pedem oração, dizendo que quer aceitar Jesus, né? Aí o pastor, sem saber, ele vai e ora. Eu tô falando de vocês aí como liderança, né? A irmã Núbia Ribeiro está dizendo assim: eu discordo do pensamento deles. Veja, eu discordo do pensamento deles. Aí ela colocou aqui, ó: se há arrependimento, com certeza haverá mudança. Ela botou aqui, né? Isso aqui a Núbia está dizendo. Agora vamos lá, tem mais gente aqui entrando na conversa, irmão, agora. O apóstolo Isidro Pires Java: se não há abandono de prática do pecado, não há arrependimento, né? Já tem um debate paralelo acontecendo aqui. É o que eu penso, diz a irmã Núbia Ribeiro. Aí o apóstolo aqui, Isidro Pires Jara, diz: Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e siga-me. Existe renúncia a ser feita. É o que está sendo colocado aqui. Então o debate não está só aqui dentro da sala não, viu? O debate já começou a pegar fogo lá fora também. Então, vamos lá. Maria Fernandes assim: boa noite. Jesus falou para a mulher adúltera: vai e não peques mais. A Maria Fernandes colocou aqui. Então nós já temos dois grupos aqui debatendo ali na internet. Então vamos lá. A pessoa vê a igreja, ouviu a mensagem, saiu da casa dela, ouviu a mensagem, você perguntou: quem se arrepende dos seus pecados e quer entregar sua vida a Jesus? Vão lá pra frente. Só que vocês estão botando um monte de barreira agora para alguém que está manifestando. Como é que vocês sabem o que está no coração dessas pessoas sem antes ver qualquer uma outra situação? Vocês sabem o antes. Mas se a pessoa está manifestando ali o arrependimento diante de vocês e está enfrentando um público e entendeu o que vocês estão perguntando: quem quer receber Jesus aqui essa noite? Por que essa resistência de orar por essas pessoas? Vocês teriam a resistência de orar por uma prostituta que se fosse no mesmo culto lá e dissesse que quer aceitar Jesus? Vocês teriam dificuldade de orar por um maconheiro ou por um usuário de droga que num culto ouve a mensagem e diz que quer mudar, e aí vocês vão lá e vocês fariam a mesma inquisição para essas pessoas que vocês fariam para esse casal aí de gays que foram lá se converter? Não, aí tem diferença. Por quê? Porque a prostituta, quando ela parte em direção a Jesus Cristo, levantando a sua mão para aceitar Jesus como seu Senhor, ela está deixando para trás uma prática ali. Lá vai ser perguntado para ela se ela está convicta de que quer aceitar Jesus como seu Salvador. Ela diz que sim. E ali é aplicado o que a Bíblia nos manda, né? A forma de comportamento dali em diante. Mas nesse caso do casal, que não é casal, eles estão indo os dois. Ao chegar ali no público, o orador, o homem de Deus que ali está, conhecendo a prática deles, primeiro, que a Bíblia diz que não impõe as mãos sobre alguém precipitadamente. Se ele já sabe que ali não é um casal, mas que está em forma de casal, ilegalmente, a oração não pode ser feita. Por quê? Porque ali é abordado o seguinte assunto: a Bíblia diz que eles não podem permanecer juntos como um casal. Eles teriam que se apartar. Se ele estiver disposto ali, mesmo no culto, quebrar esta aliança, que agora o pastor já sabe que se trata, um para um lado e outro para o outro, para cada um procurar o seu rumo agora e viver como as Escrituras nos mandam, aí a oração pode ser feita. Agora ela não pode ser feita nos dois abençoando um casal que não é casal. Porque nunca vai ter, por parte de Deus, bênção nestas condições que eles estão. E aqui não é acepção de pessoas, mas é porque nós não podemos quebrar as regras que Deus nos deu para aceitar alguém
que quer que seja aqui na igreja. Só porque ele é um ser humano, eu tenho que fazer tudo que ele quiser porque ele é um ser humano. Não, eu tenho que aplicar as regras das Escrituras. E ele tem que deixar essa prática imediatamente, se ele quiser receber a oração, como Jesus nos ordenou, de perdão dos seus pecados. Para ser perdoado, ele tem que quebrar essa aliança ali mesmo. Aí é a demonstração de arrependimento. Mas se ele não estiver disposto a quebrar essa aliança, ele não está demonstrando arrependimento. Ele quer apenas as bênçãos de Deus sobre a vida pecaminosa da qual ele está vivendo. A prostituta vem de vários casos, o usuário de droga vem de vários outros casos também de droga. E esses ali estão indo arrependidos. A questão é, como é que você sabe que está passando dentro do coração deles se eles vão mudar ou não é? Essa é uma questão que eu estou me levantando aqui, imaginando que a pessoa foi lá, se converteu. Missionário Júnior. Eu estou quase indo na linha de raciocínio do irmão, porque se eles estão indo lá à frente, né, então dizendo, nós queremos oração para que nós aceitemos Jesus, se torne cristão, mas nós queremos viver da forma que nós estamos, como casal. E o pastor vai e ora, sabendo que eles estão ali, recebendo essa oração, dizendo que quer aceitar Jesus, mas vão permanecer como um casal ali, os dois. E será que esses dois, mesmo se arrependendo, dizendo que quer aceitar Jesus, estando os dois como casal, são tão inocentes assim de não saber o que é que Deus diz na Bíblia? São tão inocentes assim de uma coisa tão legível, né, ao entendimento de cada um, porque todo mundo sabe que isso é errado. Então, eu vou aqui à frente, me reconciliar. Me arrependi dos meus pecados, mas será que eu não sei que isso é pecado? Estão indo lá para orar por nós sendo casal, porque se eles estão indo juntos, sendo casal, eles querem oração, e dizendo eles se arrependendo dos seus pecados, mas querem permanecer como casal. E aí? Eu vou ter que orar por essas pessoas? Mas como é que você vai saber se eles vão se arrepender disso ou não, se você não orou por eles que estão dizendo que estão arrependidos? É porque eles já estão indo lá como casal, né? Se eles estão indo como casal, então não houve arrependimento. Não houve. Certo, mas vamos lá. Núbia Ribeiro. Se forem à igreja, ouviram a palavra e entenderam a mensagem e querem servir a Cristo, com certeza vão deixar a velha prática e viver uma nova vida em Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Então ela está defendendo a ideia de que se eles foram lá e diz que estão arrependidos, você não deveria estar questionando, deveria orar e esperar os frutos acontecer. É o que ela está pondo aqui, né? Mas tem um outro aqui que estão na linha de raciocínio de vocês aqui, ó. A questão, Núbia, é que conhecer a verdade implica em abandonar o pecado e receber a libertação. Se continuar vivendo no mesmo erro, não houve libertação. Não existe essa de agir por aquilo que eu penso ou pelo que o reverendo pensa, e sim o que a palavra nos ordena a fazer. Tem duas coisas aqui. Vocês percebem que está todo mundo caminhando para uma direção aqui, não está ninguém concordando com o fato aqui, no debate aqui, né, que está acontecendo paralelo à nossa conversa aqui. Você percebe que todos os dois estão entendendo que vai abandonar os pecados. E o ponto aqui também nos dois está a mesma situação que nós estamos colocando aqui. É que a pessoa foi lá, demonstrou inicialmente o primeiro passo, mas já está sendo exigido dele os passos futuros, sem o futuro ter vindo, para saber o que vai acontecer depois daquele culto entre aquela família que chegou ali como família, né? É o pensamento por onde a Núbia está. Já o Jara aqui, ele começa a dizer, o Isidro Jara aqui, ele começa a dizer que não, ali já tinha que estar a evidência dos frutos, era logo na linha, e por aí vai, né? Só que a questão que eu estou propondo aqui é, do usuário de droga você não exige esse tanto de evidência, da prostituta você não exige esse tanto de evidência, do viciado em qualquer outra prática de pecado você não exige essa evidência, porque só essa implicância com o homossexual. O homem da droga, ele não está ali com um pacote de droga no púlpito da igreja. Quando ele está ali, realmente, ele está faminto da palavra. Ele não está com drogas ali. Ele está, ainda que ele possa voltar, mas o momento ali, ele está, o desejo dele é se arrepender, é entregar a vida a Jesus Cristo. Mas essas duas pessoas, que eu não vou mais nem chamar de casal, porque não são casal, eles estão com um pacote de droga ali. É diferente. Eles estão com a droga ali, eles estão com o míssil, com a bomba atômica está ali. Entende? Eles não estão arrependidos por quê? Porque eles não soltaram a dinamite, que mais na frente vai explodir e se tornar em condenação, se eles não abrirem mão dela. Então há uma diferença aí. Muita gente pode se arrepender
e depois voltar para o mundo. Por quê? Porque o Senhor deu o livre-arbítrio e o tempo que ele determinou vai se cumprir. Ele não vai te dar esse livre-arbítrio antes que se cumpra o seu tempo. Então alguém pode se converter e voltar para o mundo. Agora, nesse caso aqui, é que esse arrependimento já está conturbado no momento em que ele se levanta com uma aliança formada ali ilegalmente, sem chegar lá disposto a desfazer ela. Esse passo que ele dá daqui até o púlpito da igreja, ele tem que desfazer ele aqui, para chegar lá ele denunciar o seu próprio erro diante de Deus, e para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Entende? Se é um homem arrependido, ele tomaria para si mesmo e dizia: pastor, a nossa vida até hoje ela foi assim. E ao ouvir a palavra de Deus, eu descobri que essa vida é abominável diante de Deus. Então nós estamos aqui para quebrar esta aliança e para cada um viver com Cristo agora, de forma legal, como diz as Escrituras. E por isso esse pacto aqui vai ser encerrado. E isso é arrependimento, se isso eles fizerem desse percurso que se levantaram até chegar ao culto. Porque isso é possível. Entende? Ser desfeito ali. Aí se eles não chegam com essa disposição, mostra que eles estão querendo bênçãos de Deus para abençoar a sua vida para caminhar a qual vive. Quando a pessoa demonstra arrependimento, mesmo antes de fazer, ali antes de vir a oração sobre ele, você já nota. Porque se a gente for observar, você vê que quando Jesus Cristo ele entra na casa de Zaqueu, antes de Jesus dizer para ele: ó, hoje veio a salvação em tua casa, primeiro Zaqueu diz assim: Senhor, eu me arrependi do que eu fiz, porque hoje eu me arrependo de tudo que eu fiz, né? E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então ele se arrepende antes, né? Depois o Senhor vai dizer para ele: assim como tu se arrependeu, então a salvação veio sobre a tua casa. Mas para isso ele teve que reconhecer o seu erro. Depois o Senhor disse: a salvação veio para a tua casa. Mas ele reconheceu primeiro o erro dele. Lá eles tiveram aquele diálogo, né? Falando de quem? Zaqueu. Certo. Aí Zaqueu disse: eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu peguei dos outros. Aí o Senhor vai dizer para ele: hoje a salvação veio em tua casa. Porque ele reconheceu primeiro o erro dele, admitiu que estava errado. Então o Senhor disse: a salvação agora é para tu e para a tua casa. Esse trovão aí, será que não é Deus brigando aqui não por causa desse negócio aí, dessas vozes aí? Mas vamos lá. O debate está acontecendo aqui. Agora o missionário Ramon chegou no debate aqui. Ele está aqui no debate virtual. E eu vou já ler aqui a colocação dele. Aí então eu vou perguntar para vocês. Então só seria válido, na ideia de vocês, só seria válido a conversão dessa pessoa. Opa, deixa eu botar a câmera aqui. Então só seria válido para vocês a conversão dessa pessoa se um ficar sentado e fosse um lá dizendo: eu quero receber Jesus. Aí o outro volta, aí o outro vai, aí diz: eu quero receber Jesus. Porque se chegar junto ali, estão pecando. Não é esse o caso. A questão é, eles podem ir junto. Eles podem denunciar os seus próprios erros diante de todos ali e ao mesmo tempo, desde que eles estejam denunciando a prática em que vivem e estão dispostos a abrir mão delas para receber Jesus como seu Senhor. Porque o que fica parecendo é que o fato deles estarem ali e junto ali na frente, parece que não tem arrependimento. Só tem se tivesse ido um sozinho. Não. E o outro. Não é estar perto ou estar longe que significa arrependimento. Significar arrependimento é você confessar o seu erro, o seu pecado, diante da igreja ali. Porque o Senhor Jesus fala que aquele que não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai. Então, a verdade é que eles estão indo ao púlpito omisso, eles não estão falando a verdade diante de Deus. Para Deus, eles estão aceitando com a mão, mas com a prática em vigor, eles estão com o coração longe de Cristo. Eles estão querendo as bênçãos que as Escrituras falam que Deus dá aos homens, mas não estão dispostos a também cumprir os mandamentos que as Escrituras também aplicam. Eles estão sendo enganadores nessa parte. Eles podem ir junto. O fato deles estar junto ou longe não significa que eles podem ser perdoados pela distância. O que causa o pecado na vida deles é essa união. Essa tem que ser quebrada, haja o que houver, se quiserem ter parte no reino dos céus. Missionário Júnior? Pois é, eu acho que o que eu tinha de falar, acho que já falei. Certo, então vamos lá. Estou sem argumento aqui para essa questão. Então vamos lá, agora vai ficar você, Romão. Pode ficar tranquilo que agora vai pegar. Deixa eu só ler aqui
Deixa eu pegar aqui o missionário Ramon, diz o seguinte: quando Nicodemos buscou Jesus, pode vir para cá, viu, missionário Ramon? Tem para você aqui. Jesus, o Senhor, não lhe negou a salvação, mas também deixou claro que ela só seria possível através de um novo nascimento. Vai chegar mais um aqui, vamos pegar firme aqui com ele aqui, que tem que pegar direito mesmo. Aliás, eu vou pegar eles de esquerda, que eu sou esquerda, negócio de direita. Aí aqui eu vou entrar mesmo de esquerda. É de direita? Eu tô falando da mão. Mas vamos lá. Então tá. O Isidoro Pires diz o seguinte: concordo com você, Ramon. Devemos orar sim, mas não pedir para Deus escrever o nome no livro da vida. Agora ficou complicado aqui. Pois Deus não ouvirá tal oração. Concordo com você. Devemos orar sim, mas não pedir para Deus escrever o nome no livro da vida. Então não aceita a conversão da pessoa. Também esse daqui está na mesma situação aí. Tá botando muita barreira para a pessoa se converter. Vamos lá. Isso aqui eu entenda meu papel aqui, viu? Núbia, sim, eu sei, Isidoro Pires, eles viviam em pecado, foram à igreja, lá ouviram a mensagem, viram que estavam errados. Foi a colocação dela aqui. E aí, opa, o debate tá grande aqui. Núbia, somente ver que estão errados não basta, tem que haver uma mudança. Quem está arrependido de algo errado não comete mais o mesmo erro. Se arrepender, aceitaram Jesus Cristo, eu oraria sim por eles. E ao sair da igreja, eles voltassem à velha prática, o problema era deles. E vai ser deles com Deus. E é Deus quem vai julgá-los. Tá, então como a gente tem sangue novo na área aqui, vamos lá, então aqui, eu vou voltar agora aqui para o missionário Ramon. Você já está acompanhando a discussão, já faz algum tempo. Então eu vou começar agora a pergunta para você logo do princípio, para a gente poder avançar nisso aqui. Eu ainda teria uma segunda questão, mas eu estou achando dificuldade para sair da primeira e para a próxima questão. Então é o seguinte, missionário Ramon, você pregou, chegou lá, foi para a igreja, um casal lá. Tá uma mulher, você vê visivelmente uma mulher, e tá lá visivelmente um homem, e tá lá os filhos desse casamento, filhos bem educados, um bom testemunho diante de toda a sociedade. Todo mundo na sociedade conhece essas pessoas como marido e mulher, e eles vivem assim, se respeitam, não houve traição, e não existe nenhum escândalo na cidade com respeito a essas pessoas. São pessoas que o pessoal diz assim, ó, só falta ser crente. Esses ali, só falta ser crente. A vida é um exemplo, os filhos são exemplares. Tanto é que os filhos não se tornaram homossexuais, mesmo sendo criados por eles, porque eles defendem um princípio heterossexual. E um fez todo o esforço até para se tornar uma mulher e por aí vai. Mas agora hoje eles foram para a igreja lá onde você está pregando o evangelho. E eles levantam a mão, depois que ouve a mensagem, você pergunta, quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Eles levantam a mão ali e vão à frente. E aí, você ora por essas pessoas ou não ora? Primeiramente, boa noite, né? Todo mundo que está acompanhando aí o nosso debate, a graça e a paz aos irmãos. É uma situação complicada, né? Eu acredito no seguinte, se eles forem à frente e eles declararem que querem ser seguidor de Cristo, eu farei questão de deixar claro para eles e também para o público, né? Porque você imagina uma situação dessa, eu acredito que toda a igreja que está presente também vai olhar assim assustada, né? E vai ficar um pouco confusa a respeito dessa situação. Então, eu ali no púlpito mesmo, eu deixaria claro para eles, com muita transparência, a respeito da minha posição. E se eles estão indo à frente confessar Cristo, significa que eles estão assumindo o compromisso de abandonar aquele relacionamento contrário à palavra de Deus. Como a Bíblia Sagrada descreve em Romanos capítulo 1, isso é algo que diante do Senhor é passível até de morte. Não estou aqui pregando ódio contra essas pessoas, pelo contrário, eu acredito que Deus as ama, como Deus ama todo ser humano, e Deus quer perdoá-los e quer salvá-los como a mim salvou e salvou meus irmãos. Mas eu, naquele momento ali, antes de eu fazer a oração por eles, eu faria o esclarecimento, né, diante deles e da igreja, de que a partir daquele momento, aquela união estaria sendo desfeita
e uma nova caminhada estaria começando com Jesus Cristo. Então, deixa eu ver aqui. Você oraria por eles, fazia as advertências e oraria por eles. É isso? Sim. Faria as advertências, né? E perguntaria segunda vez para eles, de forma direta, se eles compreendiam tudo aquilo que eles estavam fazendo, com aquelas observações que eu fiz ali, e perguntaria se de fato eles estavam dispostos a negar a si mesmos e a negar a sua prática. Se eles confirmassem que estavam abandonando a sua prática, eu faria a oração com todo prazer. Certo. Então a sua posição é levantar a mão. Eu não sei o que está se passando no coração dele, mas eu sei da minha missão como pregador. Eu vou orar por eles agora. Eu vou orar, mas eu oro por vocês o seguinte, dizendo que vocês vão ter que, a partir de hoje, entender que tem que viver para Deus e não mais para essa união que vocês viveram até aqui. Seria isso que você está dizendo? Isso. Ou é eu que estou pensando aqui e querendo ir além? É mais ou menos nesses termos aí. Pronto. Vou voltar aqui para o irmão Vilmar. Deixa eu só olhar aqui para ver como é que tá os ânimos aqui do povo. O povo aqui estão pegando fogo também no debate aqui. É isso aí, Ramon. Matou a pau esse embate. Vamos ver aqui. Irmão Vilmar. Deixa eu voltar aqui. Então, irmão Vilmar, agora deixa eu entender aqui o seu princípio de conversão. Você não oraria por eles em hipótese nenhuma, porque você não está vendo mudança ali. Você já está vendo eles chegando junto ali e pronto, e você acha que não vai ter mudança. Não é esse o caso. A Bíblia diz que conversão parte de arrependimento. Uhum. E o que eu quero deixar claro é: alguém pode se arrepender sem abrir mão daquele pecado em que ele está vivendo? A Bíblia diz que o homem tem que negar a si mesmo para servir a Jesus Cristo. Não é isso que a Bíblia afirma? Sim. Mas essas duas pessoas, quando eles partem em direção ao púlpito arrependido, a primeira coisa que tem que estar eles têm que confessar o seu pecado ali, o seu erro. Por quê? Porque ele é diferente a situação. Ali há uma união que foi feita e agora precisa ser quebrada. Como pode orar como um casal, e essa bênção pode alcançar eles, se eles ainda estão como casal diante de mim, ali, de forma ilícita? E como saber se a partir dali não haveria nenhuma mudança sem antes o tempo decorresse? Pois é, essa parte é deles. Uma coisa eu tenho certeza, a minha oração, na inocência, sem saber de que se trata, certamente eu não estaria violando os mandamentos de Deus. Eu estaria correto diante de Deus, na minha missão que Deus deu. Mas depois de aplicar as ordenanças que a Bíblia manda, e eles permanecendo do jeito que eles estão, sem ter a coragem de confessar e denunciar o seu próprio erro, é aí que fica o que eu quero deixar claro. É que Deus não abençoa esse tipo de aliança. É isso que eu quero abordar. Então eles não podem receber bênçãos se eles não quebrar este pacto, esta aliança. Entende? Porque todo princípio é ali. É aquela aliança que se formou. Entende? E ela tem que ser quebrada, não tem jeito. Quando Maria Madalena, como alguém aí já fez abordagem do assunto, ela foi perdoada, mas o Senhor dá a ela um mandamento. Ele disse: vai e não peques mais. Foi dali, quando ela é perdoada, quando ela é limpa, dali em diante ela já tem um princípio. Ela já tem uma nova vida a cumprir. Ela já não pode mais voltar para trás pecando. E se esses dois seres aqui, se eles concordam em abrir mão da sua vida conjugal ali, porque eles entenderam que é necessário receber Jesus Cristo, também eles podem ser perdoados, eles podem ser inscritos o seu nome no livro da vida, como diz as Escrituras. Agora, aqui não é medir o coração deles e o que eles têm dentro deles. Entende? Por quê? Porque eles são responsáveis por si, né? Eles vão responder diante de Deus. E a minha prática, o que Deus me aplicou, em caso de inocência por omissão dos tais, isso não vai abalar a minha salvação, não vai manchar a minha salvação, e nem a minha legitimidade diante de Deus. Mas a questão é que eles, eu quero que fique bem claro, é que se alguém tem essa vida, se alguém vive assim, eles têm que abrir mão dessa vida, porque a minha legitimidade com Deus e a oração que eu faço, ela não liga
esse casal com Deus, se eles permanecerem naquela prática, naquele casamento. Por que eu digo isso? Porque as Escrituras nos garantem isso. Eu não falo de mim mesmo, mas a Bíblia diz que é necessário nascer de novo. E o que é isso? Eles têm que morrer para o mundo, e uma das coisas que tem que morrer é esse pacto. Entende? Uhum. É isso que eu estou querendo deixar bem claro. É que eu não estou aqui denunciando a fé deles, mas é a prática deles. E a Bíblia diz que prática como esta não pode herdar o reino de Deus. Mas eu faria a oração na inocência, sem saber o que eles têm. Agora, eu quero dizer que alguém que vive nessas práticas, fique sabendo que, se está nos ouvindo alguém que tem essas práticas, é que saibam que, se eles não quebrar a aliança, eles não podem desfrutar do reino de Deus. Ainda que o homem de Deus que está ali é legítimo para ligar, como as Escrituras ordenam. Só que a minha inocência não levará eles ao reino dos céus, porque eu estou orando, porque eu não sei que é dois homens, é um homem e uma mulher, né? Só que eles fiquem sabendo, se alguém está me ouvindo, fique sabendo que não entra no reino e nem recebe os benefícios da salvação nessas práticas. Certo, agora eu vou passar para uma segunda questão, porque eu acho que essa questão da conversão aí, ela deve ter ficado bem clara para as pessoas que estão ouvindo. E depois eu vou dar um parecer. Mas, vamos lá. O que eu notei aqui, e me veio uma pergunta. No princípio desse debate, foi feita uma pergunta aqui, o missionário Ramon não estava, mas possivelmente deve ter ouvido. Eu perguntei se Deus constrói ou se Deus destrói família. E aí a resposta é que foi unânime, que Deus constrói família, destrói. Mas agora chegou uma família na igreja. Chegou uma família lá. Já faz 30 anos que a pessoa fez a cirurgia lá atrás. Não se sente mais homem, não vive como mulher, vive uma vida exemplar, criar os filhos bem educados. E essas pessoas agora, elas estão diante da sociedade como modelos para a sociedade, que elas estão inseridas ali. Então elas foram viver esse padrão todo. 30 anos. Aí a pessoa quer se converter e o Deus dos crentes agora, o Deus de vocês, vai e diz: essa família eu não quero mais, ela é exemplar, mas eu não quero ela. Essa família aqui é uma boa família, bem educada, mas eu não quero ela. Vou acabar com essa família aqui agora, porque eu não vou aceitar isso aqui. Aí 30 anos de história, de boa educação, de bom exemplo diante da sociedade. Inclusive nesse período muitos casais héteros se traíram e tudo, se divorciaram porque não aguentaram viver junto, e eles ali se manteram fiel, um cuidando do outro, um exemplo para a sociedade de educação de filhos e tudo mais. E a sociedade está olhando ali, nesses 30 anos só consegue ver um homem e consegue ver uma mulher, porque nunca viu essa pessoa que fez a mudança de sexo se interessar por uma mulher. Nunca viu, mas se interessou apenas por esse homem que respeitou, nunca traiu, nunca fez nada disso. Então a família está exemplar. E aí agora foi na igreja para se converter, e a bela da surpresa que eles tiveram quando chegaram lá na igreja é que Deus não aceita essa família, porque Deus agora vai acabar com essa família. E os pregadores ali, que são ministros de Deus, estão colocando isso aqui para essa família. Como é que não vai ser para essas crianças? Agora, ver ali a família separada por causa de Deus, ver essa família agora estraçalhada, ver essa família agora quebrada. Como é que essas crianças não vão ficar? Problemas psicológicos que essas crianças poderão enfrentar agora porque a família está destruída por causa de uma igreja? É isso que eu quero ouvir de vocês. A pergunta é boa, né? Deus constrói ou Deus destrói famílias? Eu acredito que Deus constrói, melhor dizendo, famílias. Mas essa pergunta é igual você me perguntar se o médico ele tá ali para salvar vidas ou para matar vidas. É lógico que o médico está ali para salvar vidas, mas nessa missão de salvar vidas, às vezes o médico tem que cortar alguém, por exemplo. Às vezes o médico tem que amputar um membro de uma pessoa. Então o processo de construir uma família, ele muitas vezes implica em você desfazer esses relacionamentos que diante de Deus nunca foram família. Porque é importante frisar que ainda que para a sociedade duas pessoas do mesmo sexo formem uma família, ainda que a lei diga que isso é a família, a Bíblia Sagrada afirma que família é homem e mulher. Como está escrito em Gênesis: homem e mulher os formou o Senhor, deixará, pois, o homem ao seu pai e à sua mãe, unir-se-á à sua esposa,
e se tornaram os dois uma só carne. Isso é família diante de Deus. Qualquer outro tipo de união que não seja de acordo com aquilo que o Senhor disse, não pode ser considerado uma família. Ainda que moralmente eles sejam pessoas exemplares, porque de fato tem pessoas que são homossexuais, que são pessoas honestas, que são pessoas que falam a verdade, são pessoas educadas, muitas vezes até mais do que pessoas que são héteras, né? Mas o fato deles moralmente serem boas pessoas não desfaz o pecado espiritual que eles estão vivendo. Então, espiritualmente, é importante entender que isso não é uma família. Não é. Isso é um engodo de Satanás, é uma forma que o diabo achou de enganar aquelas próprias pessoas que estão ali e tentar fazer aquilo que Deus fez. Não importa se no caso esse rapaz, né, que fez a cirurgia, se tornou um transexual, não importa se ele está há 90, 100 anos com o órgão de uma mulher. O Senhor criou ele como homem. E ele vai morrer um homem, ainda que o corpo dele fique mutilado e que ele tire órgão, coloque órgão, mas diante do Senhor, o que vai prevalecer é aquilo que Deus fez. E Deus o fez homem. Por mais que ele tente fugir dessa verdade, é isso que prevalece. E uma vez que eles entendem a verdade, chega a hora de desfazer aquilo que Satanás fez. Então, se eu tivesse, né, a oportunidade de acompanhar um caso como esse, o que eu faria com essas pessoas, como eu disse, após esse primeiro momento aí de esclarecimento para eles a respeito da conversão, eu faria um acompanhamento com eles, com os filhos adotivos que eles tiveram, e buscaria da melhor forma possível, né, tá trabalhando na mente e dali para frente na situação de cada um deles de forma específica, né? Quando a gente olha para a Bíblia, Jesus fez isso. João capítulo 4, ele conversa com a mulher samaritana e ele diz para aquela mulher: mulher, vai, chama teu marido e vem cá. E aquela mulher diz: olha, eu não tenho marido. E o Senhor diz: bem de certo, porque você já teve 5 maridos e o que você está agora não é seu. Pode ser que aquela mulher já estivesse tendo uma vida relativamente estável, né, com aquele homem. Mas o fato é que Jesus disse: olha, você não pode continuar com esse homem. Não pode. E o que Jesus fez ali foi um tratamento espiritual, que à primeira vista é doloroso, tem as suas dificuldades, mas é sempre buscando a recuperação espiritual daquela pessoa. Foi a mesma coisa que o profeta Natan fez ao rei Davi, quando vai diante do rei e denuncia o relacionamento pecaminoso que ele começou com Batseba. E Natan denuncia que o rei Davi pecou e queria receber a justa punição da parte de Deus ali. A espada do Senhor não iria se apartar da casa dele. Certo. Agora me diz aí, como é que vai ficar a cabeça, né? Como é que vai ficar a cabeça dessas crianças? Né? Como é que vai ficar a cabeça delas? Chegou ali com a família completa, sai da igreja com a família acabada. Chegaram ali em paz, chegaram ali alegre, vivendo bem. Vão sair da igreja tristes e arrasados, porque agora a família tem um novo problema. Foram para encontrar uma solução para a alma, mas encontraram um problema para o casamento. Como entender isso? Pois é, a gente não pode, em nome do politicamente correto, né, em nome do não querer gerar um trauma na cabeça da criança, a gente omitir a verdade. A gente não pode fazer isso. Eu acredito que sim, seria uma barra pesada para essas crianças. Eu lamento que elas tenham que passar por essa situação. É triste, mas isso não é culpa de Deus. E não é culpa da Bíblia. A culpa é dos dois homens, né, que geraram toda aquela situação. E agora vão ter que colher as consequências. Infelizmente, às vezes, os filhos eles pagam pela imprudência, pela irresponsabilidade dos pais. E não cabe a nós omitir a verdade por conta do erro dos pais deles. Ou melhor, dos supostos, né, pais que eles pensavam que tinham. A gente vai ter que fazer um acompanhamento espiritual. Vamos ter que mostrar pela palavra de Deus o porquê de tudo aquilo que está acontecendo. E acredito também que um acompanhamento psicológico. Daí a importância de a igreja também abraçar essa causa e dar todo o suporte psicológico para essas crianças. Se preciso for, a igreja amparar eles de todas as formas, até nas necessidades que eles vierem a ter.
Eu acredito que seria esse o caso. Mas não acredito que a gente deva continuar enganando essas crianças, porque primeiro a gente vai estar gerando uma bola de neve. Cedo ou tarde elas vão chegar e vão perceber que aqueles que eles pensavam que era a mãe, na verdade não é a mãe, é um homem. E aí talvez o trauma seria muito maior e consequências até mais desastrosas. E em segundo lugar, nós estaremos gerando uma condenação também para aquelas crianças, né? Porque imagina a influência que isso não vai ter na vida espiritual deles, eles crescerem com essa deturpação da verdade, né? Então acredito que o papel da igreja é ser transparente, é mostrar o pecado, é denunciar o pecado e a gente buscar da melhor forma possível minimizar as consequências e os traumas na cabeça das crianças. O Carlos Vinícius, ele colocou um texto aqui dizendo o seguinte: acho que para que essa questão possa ser resolvida sobre a união de pessoas do mesmo sexo, os seres humanos devem adotar práticas bíblicas começando da infância até a vida adulta. Assim não vão ter esses problemas para mais tarde tentar resolver ou, enfim, lidar com eles. Aliás, deixa eu voltar aqui. Sim, irmão Vilmar, como é que você vê essas questões aqui que nós perguntamos agora, com respeito a esse Deus que ao invés de estar construindo uma família, a família chegou lá bem estruturada, equilibrada, e agora sai de lá esbagaçado, quebrada no meio, um para um lado, outro para o outro, menino com depressão e tudo. E como é que fica essa situação aí? Bom, primeiro que de acordo com as escrituras, com a palavra de Deus, não chegou uma família. Ela chegou família para os homens. Entende? Mas diante de Deus não chegou uma família. Chegou uma aliança diabólica, maligna, diante de Deus ali. E agora, essa missão é dada ao homem de Deus de buscar o entendimento para essas pessoas de que eles não devem proceder daquela forma. Eu fico triste quando eu vejo a lei brasileira fazer leis aprovando e que dois seres da mesma espécie podem casar e podem adotar filhos para criar. Eu vejo que essa lei, ela tem um dedo de Satanás na ponta, porque não tem como não ter, não veio de Deus. Já começa aí a destruição. E aí a sociedade, ela não olha muito as coisas que dão prejuízo e que destrói. Isso era para ter um olhar com mais carinho da sociedade sobre esse pessoal que aprovam leis. Uma lei dessa, ela não pode permanecer na sociedade. Primeiro, a lei tem que ser desfeita. Uma lei que duas pessoas deste modo podem pegar uma criança para criarem, e um fazendo o papel de mãe e o outro fazendo o papel de pai. Esse trabalho tem que ser desfeito logo ali nas leis. E aí, sendo que as leis estão aprovadas e agora nós temos que lutar contra o que ela gera, eu faria como Ramon acabou de falar, minhas palavras seriam iguais. A gente agora procura aplicar as regras da Escritura e não abandonar este caso, se eu venho a ter um caso desse, em nome de Deus, e a gente vai cuidar dessas pessoas aplicando a palavra de Deus para que eles possam entender que a forma correta não é aquela. Porque eles entendendo e abrindo mão, seria até mais fácil para as crianças não passar por essa perturbação, porque eles seriam encarregados de fazer essa transição, de mudança. Missionário Ramon, aí não tem um dedinho de preconceito não. Porque toda família a gente aceita, mas na hora que chega na família de um cara que se esforçou tanto, o cara, rapaz, ele fez um esforço muito grande, ele tirou o genital masculino, colocou um feminino. Já está com 30 anos adaptado a essa vida, viveu bem, educou filho bem, cuidou de tudo, a sociedade tem um bom... a sociedade olha para essas pessoas com bons olhos, a sociedade aprova, bate palma, aplaude. Mas agora a palavra aqui, especialmente do irmão Vilmar, ela já vai mais agressiva, ela quer ferir até
os direitos que eles conseguiram junto, não à Constituição, porque a Constituição permanece inalterada, mas há consenso no Supremo Tribunal e por isso concede a eles a chance de se casar. Até pouco tempo eu queria obrigar padres e pastores a casá-los, mas aí depois isso foi derrubado, mas enfim, eles podem ter o seu casamento e tudo. Isso aí, esse negócio de lutar contra as conquistas que o movimento LGBT já teve até aqui, isso não seria assim uma expressão do verdadeiro caráter preconceituoso que a igreja evangélica tem contra a comunidade LGBT? Não, acredito que não, até porque vamos pensar um pouco a respeito do que é preconceito, né? A palavra preconceito é um conceito prévio que você tem sem fundamento. É você julgar uma pessoa sem qualquer tipo de fundamento, mas apenas por aparência, digamos assim. É você olhar para alguém, você não vai com a cara dela e você diz, aquela pessoa é assim, assim, assado. Mas quando nós pregamos contra o homossexualismo ou a homossexualidade, que é o termo mais usado, nós não estamos falando sem nenhum embasamento. Nós estamos tendo um conceito baseado nas Escrituras. Então não é um preconceito, é um conceito formado, é um conceito que você tem uma base, você tem fundamento para afirmar que a homossexualidade é algo abominável diante de Deus, é um pecado grave. Com isso eu não estou agredindo a pessoa que pratica aquele pecado. Porque uma coisa que a igreja faz, a verdadeira igreja, é atacar o pecado, porém amar o pecador. Essa é a nossa tarefa. Eu tenho amigos que são homossexuais, eu tenho parentes que são homossexuais, eu sei lidar muito bem com pessoas que praticam esse pecado, como pessoas que bebem, como pessoas que fumam, pessoas que são corruptas. Eu consigo ter um bom relacionamento com qualquer que seja a pessoa, não concordando com as práticas dela, denunciando se for preciso, porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele sentava com meretrizes e publicanos. Ele era um homem que aprendia a amar as pessoas e demonstrar esse amor, e através desse amor apontar o pecado das pessoas. Ele também não era aquele que chegava e passava a mão na cabeça de todo mundo, dizendo, olha, não importa o que você fez, pode continuar pecando. Jesus denunciava o pecado. Como disse o irmão Vilmar aqui, ele chega para a mulher que foi pega em adultério e diz, olha, vai e não peques mais. Então não há um preconceito dos evangélicos contra a união entre homossexuais. Nós denunciamos a prática como a gente denuncia também, por exemplo, um homem e uma mulher que estão tendo um relacionamento que não é de acordo com a palavra. Por exemplo, um adultério. Como eu citei aqui o caso da mulher samaritana. Era um relacionamento homem com mulher, só que estava pecando do mesmo jeito que um homossexual peca ou se relacionar com outro do mesmo sexo, né? Então não há qualquer preconceito. Bom, Vilmar. Eu concordo com o irmão Ramon. A gente não é um preconceito. Na verdade, quando a gente fala disso, a gente está amando as pessoas que estão vivendo essas práticas. Por quê? Porque aqui a gente está levando a eles o conhecimento das Escrituras, da verdade de Deus, para esse tipo de ato. Então, o verdadeiro amor é aquele que se importa com aquilo que alguém está praticando, que vai levá-lo à condenação. Amar uns aos outros, quando a Bíblia aplica esse mandamento, é nisso. É quando você vê o seu irmão caminhando para a condenação, para o inferno, e você intercede por ele ali. Vai atrás dele, para que ele abandone essa parte que está o levando para o inferno, para levá-lo ele ao conhecimento pleno das Escrituras, para que ele se arrependa do pecado, para ser salvo. Essa que é a grande verdade. A gente aqui não está condenando os homens ou as mulheres que praticam tais coisas. A gente está condenando, a gente está transmitindo o que a Bíblia nos dá, que é condenar o pecado. O Senhor Jesus disse que condenar é as más obras. Aqui a nossa missão é denunciar as más obras, o pecado que as Escrituras nos encomendam. Não é as pessoas em si. A gente ama as pessoas em geral, como pessoas, como seres humanos, como o assunto iniciou. O amor ao ser humano é uma coisa. E a concordância com as suas práticas pecaminosas é uma outra história. Então aqui é uma discordância das práticas que violam a palavra de Deus. Essa, de maneira alguma, nós podemos concordar
Porque aí a Bíblia diz que será condenado os que praticam tais coisas, os que as consentem também. Então, se nós aceitarmos de forma legítima essas práticas, a condenação não será mais só para o que pratica, mas também para aquele que aceita e que convive com aquelas coisas. E por isso nós não estamos aqui para fazer menção das pessoas, mas sim das práticas pecaminosas em que a gente vê e as Escrituras nos mostram que é um pecado de fato diante de Deus. E aí o nosso cuidado é para que as pessoas venham conhecimento dos seus próprios erros e que eles possam fazer as suas decisões de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra. Não é de acordo com o que querem. Porque o homem de si mesmo nada pode fazer. O homem tem que conhecer a palavra de Deus para poder ter noção da vida dele. Porque senão ele fica como um cego no meio do mundo, sem nada a conhecer. Certo, aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: como é que vocês estão falando tanto de amor e bota inferno? Amor com inferno, amor com inferno. É uma situação assim meio... Deixa eu voltar aqui a câmera para mim que eu esqueci de colocar. É uma questão assim meio delicada, né? Eu tô amando, mas tô dizendo que a pessoa tá fazendo isso e vai pro inferno. Amando e tô dizendo que a pessoa que faz isso, aquilo, outro vai pro inferno. Como é que a pessoa vai entender que tem amor se ao mesmo tempo tá falando que isso que ela tá fazendo vai levar ela pro inferno? Onde é que tá o amor nisso aí? Não é? É isso que eu quero entender aí, missionário Ramon. A Bíblia Sagrada nos afirma que o verdadeiro amor, o amor mais puro que existe, que é o amor que vem de Deus, ele não se alegra com a injustiça. Então, quando nós pensamos em amor, nós estamos pensando em alguém que quer fazer de tudo para que a outra pessoa que ele ama não viva as consequências da injustiça, por exemplo. Você imagina uma mãe que ela ama um filho e que ela chega para o filho e diz: olha, meu filho, se afasta do mundo das drogas, esse mundo vai te destruir, esse mundo não é bom para você. A mãe, quando denuncia a consequência dos atos do filho, ela não está fazendo aquilo porque ela quer gerar simplesmente medo naquele filho e destruir a vida dele. Pelo contrário, o que ela quer é mudar a rota da vida do filho dela para que ele possa provar do melhor que existe na vida dele e que ele não venha sofrer consequências piores. O fato da gente alertar alguém a respeito do inferno não quer dizer que a gente esteja pregando ódio contra aquela pessoa. Significa dizer que nós estamos pregando justamente o contrário, o amor. Porque o amor significa se importar, se colocar no lugar do próximo, né? Então, quando nós falamos em inferno, nós estamos também demonstrando amor pela pessoa. Vamos, Vilmar, como é que a gente concilia esse negócio aí que tá dizendo que tá amando e vai pro inferno? Eu amo, tá, tudo eu amo, por isso que eu tô pregando, e a pessoa, você continua bem aí, você vai pro inferno. Como é que a pessoa que tá ouvindo essa mensagem vai entender? Oxi, não tô entendendo. Ou ele me ama ou ele me manda pro inferno. Uma das duas coisas. As duas coisas ele não pode fazer junto. Como é que a pessoa vai entender esse negócio de dizer que tá amando e tá dizendo: olha, tá fazendo isso, tu vai pro inferno, com isso, tá aquela coisa toda? A Bíblia nos ensina a ver essa diferença. A Bíblia nos mostra toda a clareza acerca disto. O amor é exatamente como o Ramon acabou de citar. É você ver alguém caminhando para o inferno, que essas práticas que nós estamos abordando, essas práticas de acordo com as Escrituras, ela leva o homem ao inferno. O adultério, a prostituição, o homossexualismo, várias outras práticas, a bebedice, a idolatria, são coisas que a Bíblia fala abertamente, e que essas práticas, quem as pratica, não entrará no reino de Deus. Então não sou eu que criei os mandamentos e as práticas que levaram o homem ao inferno. Essas coisas as Escrituras é quem demonstra. E eu, como um homem de Deus, conhecendo as Escrituras, eu tenho que passar para as pessoas aquilo e que as pessoas devem fazer para ser salvo. Porque se eu omitir a verdade daquilo que leva eles à salvação, e eles permanecerem nas práticas em que estão, certamente caminharão para a destruição, porque as Escrituras afirmam isso. E se eu tenho amor por essas pessoas, não tem como eu não falar contrário a estas práticas e levando a elas aquilo que a Bíblia me mostra, que é a verdade da salvação. As palavras de Jesus Cristo.
é o novo nascimento, é o arrependimento, é o abandono dessas práticas. E quando eu estou fazendo isso, é demonstrar amor pelo meu próximo. Porque se eu olho para ele e digo, alguém está vivendo ali assim, deixa que ele vai se acertar com Deus. Mas aí eu estou sendo omisso, porque eu tenho o conhecimento, o esclarecimento de Deus. Deus já me mostrou que aquela prática ela é condenável. E se eu não faço essa intervenção, eu posso ser cobrado diante de Deus. Porque eu vi alguém caminhando para o inferno e eu tendo a válvula de salvação, que é a palavra, que foi aplicada a mim, e eu não apliquei também a ele. Aí então eu fui omisso no amor. Porque o amor do mundo, esse amor que as pessoas pregam por aí, é o amor do inferno. É o amor que importa é amar. Eu já vi muitas pessoas proclamando esse amor. O amor da boca para fora, o amor carnal, o amor de dar um quilo de arroz para o outro, o amor de dar um quilo de carne. E as escrituras não é desse amor. As escrituras tratam de um amor puro, de um amor verdadeiro, é de um amor espiritual, é de um amor que está dentro da palavra de Deus. Eu não tenho como eu conhecer esse amor se eu não conhecer a palavra de Deus. Entende? Aí eu vejo que a diferença está aí, o amor. Nós estamos falando de amor e de inferno, porque as escrituras também elas mostram o reino de Deus e mostram o lago de fogo e o inferno. E mostra também quais são as pessoas e a forma de vida das quais vão para o inferno e também para o reino de Deus, que é o céu. Certo. O que a gente ouve muito é que parece, a sensação que se tem é que parece que a igreja está mais preocupada em falar que as pessoas vão para o inferno do que para o céu. Nós estamos aqui dialogando e ficou claro que vai para o inferno. E para o céu? Entende? E para o céu? Não vai não? Então não tem caminho para o céu, só tem caminho para o inferno. Toda coisa vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno e tal e tudo. Como é que a pessoa vai conciliar a mensagem do amor de Deus se está falando muito do inferno e reprovando muitos atos e dizendo que está amando? Não seria mais fácil compreender que ama se fala de amor e fala do caminho do céu, fala de amor e como é que vai para o céu e por aí vai. Então como é que eu vou entender esse negócio? Missionário Ramon. O senhor toca agora num ponto importante, né? Que é importante a gente mencionar. Eu acho que essa visão de que se tem dos evangélicos, de que muitas vezes evangélico é alguém que vai só para botar o dedo na sua cara e dizer que você é condenado, que você vai para o inferno, você e tal, a família toda. Essa visão ela se cria por conta da falta de maturidade de muitos crentes, pessoas evangélicas que querem até dizer a coisa certa e querem ajudar, mas por não saberem como dizer isso, às vezes transmitem uma ideia errada. Às vezes o irmão, com toda boa vontade, ele vai querer mostrar o plano de salvação para você. Mas às vezes, por não saber se expressar corretamente, ele pode falar muito a respeito da condenação, muito a respeito do inferno, dar mais ênfase na destruição do que propriamente na salvação. E são dois extremos que a gente não pode ir para nenhum deles. A gente não pode dar ênfase só na condenação, só na perdição e mostrar caminho só para o inferno. Mas também a gente não pode falar só de salvação, só de amor e esquecer de que há também um problema na vida do ser humano, que é o pecado que leva para o inferno. O ideal seria a gente equilibrar as duas coisas. Mostrar para as pessoas que existe um problema na vida delas, é o pecado, a desobediência, o afastamento de Deus, que se elas não consertarem esse problema, vão acabar indo para o inferno, mas também mostrar que elas não precisam seguir esse caminho. E que Jesus Cristo está dando a oportunidade para elas de seguir um caminho diferente. Foi para isso que Cristo veio. Porque as amou, porque as ama e porque quer salvar cada uma delas. Então acredito que o bom senso nos leva a mostrar tanto o problema como mostrar também a solução. Talvez essa seja a grande chave da questão, né? Falar do inferno, mas também falar do céu. Buscar o equilíbrio nas duas coisas. Irmão Vilmar, sua consideração sobre essa última questão aqui, para a gente já caminhar para um encerramento, que eu acho que nós já trabalhamos muito, conversamos muito aqui, graças a Deus, acredito que muita gente foi abençoada. Desde já eu quero agradecer especialmente ao pastor Francisco, que está aqui conosco nesse trabalho,
ao missionário Ramon, ao missionário Júnior, que estão aqui juntos. Agradecer a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Agradeço também aos ouvintes, as pessoas que estavam conosco, nos ouvindo. Estão, né? Estão nos ouvindo. E é só isso, eu só tenho a agradecer e estou muito grato por participar desse trabalho. Agradeço a Deus por ter dado essa oportunidade que venha nos estar abençoando a todos nós e também aos ouvintes, as pessoas em casa. O Senhor abençoe a vida de cada um. E é isso. Ótimo. Missionário Ramon. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar a palavra dele. Nós não somos, claro, os donos da verdade, nós estamos aqui como crianças, né, procurando conhecer cada vez mais a verdade. E eu aprendi muito aqui hoje, fui muito abençoado. Quero agradecer também, né, o pessoal que participou aí, a irmã Núbia e o irmão ali, também eu esqueci o nome. O Carlos Vinícius também, que é meu amigo, né, que está acompanhando aí. E todos aqueles que participaram de alguma forma. Tem o Luciano Chaves agora que está muito ativo aqui. Luciano Chaves, que Deus abençoe. E agradecer aqui pelos meus irmãos estarem aqui com a gente. É sempre bom. A gente falar da palavra de Deus é um privilégio, né? Missionário Júnior. Amém. Quero agradecer a Deus, né, por a palavra dele que aqui foi mencionada, por ter aprendido bastante aqui com os irmãos. E foi algo pego em cima da hora, né? Eu disse, não, vou falar na hora que eu vou dizer qual é o tema. Né? Mas foi muito produtivo. Né? Eu sei que foi bom proveito para os que estão acompanhando ainda, né? Todos cresceram, cada um aprendeu aí da forma que chegou a interpretação. E que Deus continue nos abençoando e que nós possamos ter mais momentos assim como esse, né? Estar dialogando a mensagem do Senhor, a palavra dele. E que o Senhor aplique essas palavras aos nossos corações. Certo, aí eu vou fazer só uma pergunta aqui também antes da minha consideração final, o seguinte. E aí, eu sou defensor da causa homossexual, eu quero começar aqui pelo irmão Vilmar, porque aqui eu fiz um papel muito, assim, que... muito delicado, né? Muito delicado. Quem assistiu aqui, parece até que nós estamos em páginas diferentes. Quero ouvir do irmão Vilmar aqui, porque nós estamos dialogando e isso gera impressões para as pessoas que estão lá do outro lado. Elas têm uma impressão, elas ficam com a impressão, porque as perguntas que eu fiz aqui, eu fiz aquela pergunta que normalmente qualquer pessoa descrente faria e dizer assim, essa daqui tá coçando para mim perguntar para aquele crente ali. Aí eu vim com elas aqui, que é para ver como é que vocês se sairiam com elas. Não, o pastor fez um trabalho aqui excelente. Eu gostei das perguntas. O pastor não é um defensor de tornar isso legítimo diante da sociedade, essas práticas do homossexualismo. O pastor é um homem de Deus, um homem que conhece a palavra. E eu até vejo que esse trabalho é bom para que as pessoas vejam a importância da gente estar fazendo essas abordagens, para que as pessoas observam, olhem as suas vidas, em que momento, em que rumo da vida elas estão tomando. Esse aqui é o objetivo desse debate aqui, para que as pessoas saibam as coisas que dão fruto para a vida e as que dão fruto para a morte. E o pastor está aqui só como uma pessoa fazendo fazendo a exposição das perguntas e nós respondemos, mas aqui a gente defende o que as Escrituras nos dá, a legitimidade das coisas de Deus. A gente não compactua com as coisas que são contrárias à palavra de Deus, não. Missionário Ramon. Claro que o pastor, né, não está advogando aqui, defendendo a causa LGBT. O propósito aqui, o papel dele foi levantar, na verdade, os questionamentos que muitas pessoas levantam contra a fé evangélica, né? Contra a palavra de Deus. Porque o debate, ele acaba gerando conhecimento. E para haver debate, tem que haver ali um questionamento. A gente só expande a nossa mente quando há questionamentos. Então o papel do pastor aqui hoje foi questionar, não que ele defenda isso que ele questionou, que ele opinou, né? Mas ele fez o papel aqui do advogado do diabo, né, digamos assim. Foi apenas um papel. E eu estou ciente disso. Missionário Júnior.
Eu vejo que o pastor fez um ótimo trabalho também, né? Levantando os questionamentos, as perguntas, né? Para que os irmãos pudessem se posicionar acerca do que eles acham que tem que ser. Então, mesmo sabendo que o pastor ele não compactua, né? Não defende essas más obras, né? Que a Bíblia nos mostra, e ele, como conhecedor da mensagem, não vai estar compactuando com isso nunca, né? Então eu vejo que ele fez o seu papel ótimo, né? Fazendo os questionamentos e levantando as perguntas. Pois bem, como dizem os nossos amigos gringos, in a nutshell, ou em poucas palavras, eu quero dizer o seguinte: a situação é delicada. Uma pessoa que aos 10, 12 anos da sua vida, 10 anos, 15 anos aliás, fez a cirurgia ou está há 45 anos de idade, passou 30 anos com essa cirurgia feita, o fato dele ter pecado lá atrás, na infância, não vai mudar o pecado dele depois de 30 anos praticando o pecado, não torna o pecado aceitável ou válido. Pode ser o pecado do homossexualismo ou da corrupção. A pessoa pode ter passado a vida toda praticando a corrupção. Depois de 40, 50 anos praticando a corrupção, praticar a corrupção continua sendo pecado e ilegal. Passou 30 anos praticando o homossexualismo, está 30 anos na contramão da vontade de Deus. Deus te ama, deseja que você vá morar no céu, que você tenha a vida eterna. Mas você só terá a vida eterna no dia que você ouvir a palavra da verdade, o evangelho da tua salvação, crer em Jesus Cristo, arrependido dos teus pecados, confessá-lo como Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e o deixa, encontrará misericórdia. Então tem misericórdia de Deus para todo homossexual e para todo tipo de gente que comete qualquer um outro tipo de pecado. Segunda questão é que nós vamos orar por qualquer pessoa que se arrepender dos seus pecados e dizer que quer aceitar Jesus Cristo. No entanto, nunca ocultaremos deles a verdade de Deus, que pode mudar e transformar a vida deles de uma vez por todas. Porque essa é a missão que nós recebemos da parte do Senhor. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. No entanto, diante de Deus, nós precisamos ter a consciência tranquila de que não deixamos de anunciar qualquer coisa que fosse necessária para conduzir à vida eterna e à piedade em nome do Senhor Jesus Cristo. O inferno é uma realidade que vai enfrentar todos aqueles que andarem na contramão da vontade de Deus, seja pela via do homossexualismo, da prostituição, da zoofilia ou de qualquer um outro pecado que se tenha conhecimento nessa vida. No entanto, essa caminhada para o inferno pode ser interrompida e mudada se você se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A igreja não nutre nem sustenta nenhum tipo de preconceito contra quem quer que seja. No entanto, nós cremos que a palavra de Deus, para nós os cristãos em particular, ela está acima da Constituição do Brasil, ela está acima da Constituição das Nações Unidas, ela está acima de qualquer princípio, dogma ou modelo de civilização que os homens criaram. Porque homem nenhum tem poder de criar uma civilização que vá na contramão do Deus civilizado que nos deu a vida. E como bom mordomo da vida, a nossa função é nos ajustar à vontade do Criador e não das criaturas que ao longo do tempo foram inventando práticas e formas que invalidaram a palavra de Deus. Mas eles fizeram tudo isso para a sua própria perdição. Por isso, lembre de onde você caiu, arrepende-te e volta às práticas das obras que são agradáveis a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando não concordamos com uma lei que os homens colocaram para satisfazer o desejo de outros homens que igualmente fazem parte da sociedade, nós simplesmente nos posicionamos da mesma forma como ele se posiciona contra os princípios que nós temos como igreja. No entanto, ainda que que nos vençam pelo populismo, que nos vençam pelas formas das leis ou de qualquer uma outra coisa, no entanto, no dia do juízo de Deus estarão todos vencidos, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Se você é um homossexual, nós queremos dizer que nós amamos você enquanto pessoa, nós amamos você como cidadão brasileiro ou como um ser humano. Nós amamos você e dizemos para você que estamos prontos para lhe receber, estamos prontos para lhe apresentar o Evangelho, estamos prontos para demonstrar amor por você, pela sua vida, pelos seus. No entanto, não ocultaremos de você a verdade. Assim como não ocultamos dos nossos filhos que se botar o dedo na tomada vai levar um choque e pode morrer.
como nós ocultamos dos nossos filhos que eles não vão poder brincar com uma faca, porque como eles ainda não têm domínio da coordenação motora, eles podem se cortarem e isso vir a ser fatal e a óbito. Assim também advertiremos a todos os homens. Amamos a todos vocês, queremos agradecer você que nos acompanhou nessa extensiva transmissão ao vivo e depois você vai poder se inscrever no nosso canal no YouTube, que a gente vai deixar esse vídeo aqui à disposição. Muito obrigado a todos vocês, tenham todos uma boa noite na presença do Senhor Jesus com essa chuva maravilhosa que cai aqui em Esperantinópolis. Não sei se em outras cidades está igualmente chovendo. Boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus.